Olá, aqui é a Cíntia Ruffi, sou especialista comportamental, mentora de líderes e gestores. Eu ajudo líderes a engajar suas equipes, conquistando 3 vezes mais resultados. E o tema de hoje é aquele líder que vive apagando incêndio. Você já ouviu falar na síndrome do bombeiro? É, a síndrome do bombeiro. Bom, a síndrome do bombeiro, ela atinge alguns gestores, aqueles que vivem apagando incêndio. Incêndios se traduzem aos problemas, às tarefas que esse gestor não consegue planejar. Então ele entra num círculo vicioso de atividades, tarefas e problemas que não são planejadas. E facilmente ele acaba sendo extremamente operacional e muito pouco estratégico. Bom, antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu quero salientar para vocês que eu honro a profissão dos bombeiros. É apenas um jogo de linguagem para ilustrar o que eu estou querendo dizer, ok? Bom, se a gente for pensar, esse líder que vive apagando incêndio, ele não vive dentro da sua organização. Ele sobrevive. Bom, como é que é o dia a dia dessa pessoa? Essa pessoa ela é demandada o tempo todo. O tempo todo a sua equipe acaba solicitando esse líder. Por quê? Porque esse líder ele acaba não dando autonomia para a sua equipe. Em função que ele nem consegue fazer isso, ele nem tem tempo para criar estratégias e dar autonomia para a sua equipe ter esse direcionamento, digamos assim. Então essa pessoa fica mergulhada em tarefas, empilhando problemas e facilmente ele entra num círculo vicioso onde ele acostuma que o trabalho dele é basicamente esse, apagar incêndios. Bom, agora vamos pensar como é que é um líder que não vive apagando incêndio. Bom, esse líder ele consegue se planejar, ele tem uma agenda, ele consegue se organizar, ele consegue criar estratégias junto com a sua equipe. Bom, se acontecer isso, nós vamos lidar dessa forma com a situação. Se acontecer aquilo, nós vamos lidar de uma outra forma e assim por diante, né? Então, na verdade, ele consegue planejar, ele consegue prever as contingências e ele consegue estabelecer prioridades, o que é importante. Porque facilmente, claro que vamos pensar assim, tem coisas que não vão caber na nossa agenda. São coisas que aparecem. Agora, nós precisamos aprender a estabelecer essas prioridades e o que pode esperar e o que não pode esperar. O que é urgente e o que não é urgente. Então, esse líder que não apaga incêndios, ele acaba distinguindo isso muito bem. Então, consequentemente, ele acaba orientando a equipe dele o que a equipe deve fazer, a ponto de ter uma certa autonomia quando os problemas aparecem. E ele também dimensiona melhor os afazeres, né? O quanto tempo eu preciso dentro do meu dia, da minha agenda, quantas atividades eu posso me comprometer. Ele consegue então fazer essa dimensão. Agora, quando você aprende a se organizar melhor e gerenciar melhor o seu tempo, você consegue muito mais resultados. Porque a sua equipe, ela flui melhor, ela está mais preparada, ela está mais treinada, você consegue dar o apoio
e a condução que a sua equipe precisa. E ela também acaba entendendo o que é prioritário e o que não é. E na maioria das vezes a sua equipe sabe o que ela deve fazer. Existem algumas ações que precisam ser feitas para você parar de entrar nesse círculo vicioso. Espera que eu vou te dizer. Fique aí, vem comigo. Eu vou te contar o que você precisa fazer e tem formas para isso, para você parar de ficar apagando esse maldito incêndio aí que tanto te incomoda. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Quando a minha mãe é do interior, e quando ela vem para minha cidade, ela sempre vem com uma série de atividades para fazer. Agora, as atividades que se faz numa cidade do interior rende muito mais do que numa capital, certo? Até pela distância das coisas, pela facilidade ou dificuldade, né? A capital é mais difícil você conseguir cumprir uma agenda, a mesma agenda que se cumpre no interior do estado, né? E então, quando ela vem para cá, ela quer fazer aquela série de atividades que ela é acostumada a fazer lá. Inclusive, ela é a aposentada mais ocupada que eu conheço, né? Ela nunca tem tempo. Bom, mas aí quando ela vem para cá, ela quer fazer todas essas atividades. E aí eu digo para ela, mãe, não dá. Vamos ter que priorizar alguma coisa. Escolha duas coisas que você não abre mão de fazer pela manhã. Vamos focar nessas duas coisas. Porque na verdade eu já entrei na pilha dela, de querer fazer toda a agenda que ela se dispôs a fazer. E só gerou estresse, atrapalhação, ansiedade e não deu certo. E é basicamente isso, né? E os líderes muitas vezes não param para planejar essas questões. Acabam que vão fazendo, vão aceitando a tendência cultural da empresa de ficar apagando esses incêndios. Então, as coisas não mudam. Essa pessoa acaba ficando na mesma dinâmica. Se você está realmente incomodado com isso, você precisa dar um basta, né? E de repente até pedir ajuda para o RH no sentido de treinamento para a sua equipe. Ou seja, a sua equipe também precisa estar mais qualificada, mais orientada. Eu quero te dizer que tem um jeito para você melhorar isso. E o primeiro ponto é você realmente se propor a planejar. Identificar a principal causa, raiz dos principais problemas que ocorrem no teu trabalho e no teu trabalho junto com a tua equipe. Então, assim, a tua equipe, ela precisa estar treinada do tipo, bom, quando acontecer isso, o que o pessoal tem autonomia para fazer? Quando acontecer aquilo, que tipo de autonomia eles têm para fazer? Vão proceder com que tipo de comunicação? Eles estão autorizados a trocar que tipo de produto por aí, certo? Então, e eu vou te ensinar a aplicar uma ferramenta que se chama PICO. PICO. O que significa PICO? Olha só. Problemas, vocês estão enxergando? Problemas, incêndio, causas e o que fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai reunir a tua equipe e você vai identificar quais são os principais problemas que geram esse incêndio.
Vamos colocar aqui. Aí vocês vão identificar a causa raiz. Por que ocorre esse incêndio? Qual é a causa? O que acontece que esse incêndio, ele dispara, né? Ele ocorre. E o que fazer, então, para melhorar? Então, no momento que você traça algumas estratégias com o teu pessoal, o teu pessoal acaba ficando mais instrumentalizado, mais sabedor do que fazer, certo? Com um simples exercício, uma simples ferramenta como essa de mapeamento dos principais incêndios, das principais causas e do que essas pessoas podem fazer quando isso acontecer, ok? Então você vai começar por aí, você vai reunir a sua equipe e aplicar esta ferramenta que eu já te mostrei. Bom, aí você vai desenvolver e treinar os seus colaboradores. Ah, Cíntia, mas aqui na empresa eu não tenho um RH estruturado, eu não posso pedir ajuda. Bom, deixa eu te dizer como é que você pode fazer isso. Você pode fazer pequenas reuniões de melhorias de processo, de como fazer o trabalho. É você que vai treinar essas pessoas. Se você não puder contar com a ajuda de algum curso terceirizado, enfim, de alguma capacitação, certo? Também você pode encostar um colaborador no outro. Um pode aprender com quem é melhor naquele processo, certo? Você pode dar essas metas de qualificação, de trabalho técnico. Então, você encosta um colaborador no outro, solicitando que um treine o outro em tal atividade que essa pessoa tenha mais expertise. Outro ponto, você pode delegar mais atividades para os outros. Você pode redistribuir tarefas que tomem muito seu tempo e que outros possam dar conta. Então, isso é importante. Daqui a pouco você pode aliviar mais as suas atribuições, repassando para membros da sua equipe. E quando a pessoa te solicitar, te demandar, também você pode avaliar se essa demanda é urgente, se ela pode esperar, até para você atender essa pessoa com mais qualidade. Você pode dizer o seguinte: fulano, olha, hoje eu não tenho como te atender. Eu vou marcar para 2 dias esse assunto e eu vou te atender com qualidade. A gente vai conversar, nós vamos montar então a melhor solução para esse teu problema. Claro, analisando as prioridades, se o problema do seu liderado pode ou não esperar, certo? E por fim, analisar a causa raiz dos problemas. Muitos problemas nas empresas, eles se tornam repetitivos. E a empresa, ela não tem lições aprendidas. E eles tornam a acontecer. Eles são problemas recorrentes, porque a empresa já acostumou as pessoas que vivem nela, que trabalham nela, já acostumaram a ficar nessa dinâmica de apagar incêndio. Então, isso é importante, parar, tentar aprender e não achar uma solução paliativa e daqui a pouco esse problema volta a acontecer, né? O ciclo se repete, nada se muda na empresa. Por quê? Porque a cultura do apagar incêndio já está instaurada. Líder, se você trabalha numa empresa que tem essa cultura, você pode quebrar esse padrão. Pelo menos você pode quebrar esse padrão na sua equipe, aonde você tem essa liberdade, onde você tem essa autonomia de poder fazer as coisas acontecerem e melhorar a vida dessas pessoas, desenvolver essas pessoas. Bom,
Espero que eu tenha te ajudado e que isso que eu te falei faça algum sentido no teu trabalho, faça algum sentido na melhoria da qualidade, dos resultados que você vem gerando com a tua equipe. Escreva para mim, escreva no meu direct, fale o que te incomoda, que tipo de incêndio que você tem apagado diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Me conte um pouco do teu dia a dia, da tua rotina e o que realmente te incomoda, ok? Espero ter te ajudado e até a próxima.